Amém? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Amém? Glória a Deus. Feche o seu coração. Feche o seu para falar o seu coração. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Que tudo que for realizado aqui, ó Deus, venha se converter em bênção e em milagre na vida do teu filho e da tua filha. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Irmãos, fazemos aqui um texto, um dos trechos da carta do apóstolo Paulo. E Paulo escreve a cidade de Filipos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta igreja que se encontrava em Filipos, Paulo veio, enfim, trazer ao coração daquela igreja, trazer aos nossos corações, que a nossa caminhada nessa terra, a nossa jornada nessa terra, porque daqui nós não somos, a Bíblia diz que a nossa pátria é o céu. O apóstolo Paulo vem nos mostrar que nós estamos numa jornada, numa espécie de corrida, né? Antecedendo versículos antes desse texto que lemos, Paulo começa a falar de corredores. E lá na carta aos Coríntios, Paulo fala que o povo está em busca de uma coroa. Diga, uma coroa. O povo estava em busca de uma coroa. E nós, como crentes, como cristãos, também estamos em busca de uma coroa. Só que Paulo fala que eles estavam em busca de uma coroa corruptível, ou seja, que se deteriora, que se acaba. Mas ele fala que nós estamos em busca de uma coroa incorruptível, porque a coroa que eles buscam, ela vem da terra, a que nós buscamos vem do céu. Aleluia. E a Bíblia fala que nós temos que ser fiel até a morte, e nós receberemos, porque o Senhor, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória, a coroa da vida. Então há uma coroa, há algo nos esperando. E a Bíblia diz então que Paulo começa a escrever aos irmãos de Filipe. Ele fala acerca, de como alcançar essa coroa. Ele mesmo diz: não que eu haja alcançado, não que eu já tenha recebido, mas ele começa a nos mostrar para que nós venhamos entender algumas coisas de como alcançar esta coroa. Paulo diz assim: olha, não que eu tenha alcançado, mas ele diz assim: mas prossigo para conquistar. Que quem falou, ele prossegue para conquistar. Ou seja, a nossa caminhada,
A nossa corrida em busca desta coroa, né? Ela tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Ele diz: eu prossigo para alcançar, eu prossigo para conquistar. Ou seja, nós estamos na terra, estamos aqui hoje. Qual que é o nosso propósito? Primeiramente, estamos aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer Ele, para exaltar o nome dEle, para cultuá-lo. Mas também estamos aqui com o propósito de alcançar algo da parte de Deus. Quando Paulo escreve nas cartas, a Bíblia diz que nós, quando nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, nós só vamos sair daqui hoje de mão vazia se nós quisermos, porque Deus está aqui, Ele é presenteador. Se nós estamos verdadeiramente buscando a Ele, nós vamos receber algo para a glória do nome do Senhor. Mas Ele disse: mas eu prossigo para conquistar. Ou seja, Ele tinha um alvo, Ele tinha uma meta, Ele tinha algo aonde chegar. Então nós, na presença de Deus, nós temos que ter esse anseio, sim, de conquistar algo da parte de Deus, de buscar em Deus o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Nós temos que ir em busca disso. Nós não podemos estar aqui simplesmente para completar um número. Não! Deus não nos chamou para ser mais um no meio da multidão. Mas nós temos que buscar. Então não é errado você buscar a bênção, não é errado você buscar. Você não pode correr atrás dela. Há uma diferença entre buscar e correr atrás. Buscar porque você sabe que vai vir de alguém que é do Todo-Poderoso. Agora correr atrás é você, enfim, não, eu vou lá porque lá o fulano faz isso, o fulano revela, o fulano ora e isso acontece. Ou seja, você está indo correndo atrás, enquanto a Bíblia diz que quando nós obedecemos, é as bênçãos que correrão atrás de nós e nos alcançarão. Glória a Deus. Então é buscar no Senhor, é buscar em Deus. Porque tem pessoas que estão confiando no homem, estão buscando no homem, estão atrás da bênção. E muitos estão correndo atrás da bênção, mas não querem compromisso com o abençoador. Não querem. Querem caminhar, querem viver a sua trajetória da sua maneira, do seu jeito. Mas tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Aí a Bíblia diz então que Paulo ele deixa claro: mas eu prossigo para conquistar, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas que são do alto, né? Que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Ou seja, se a nossa mente estiver conectada, se a nossa mente estiver voltada, ligada com o Senhor, nós não vamos desistir daquilo que já nos está preparado. Nós não vamos abandonar, porque é uma promessa sobre a nossa vida. Mas nós temos que prosseguir como Paulo. Eu prossigo, né, para conquistar. Eu prossigo para conquistar. Então nós, quando Deus, né, libertou o povo, Ele falou: eu vou levar vocês até uma terra que emana leite e mel. Deus levou. Agora Deus falou: agora entra na terra e conquista ela. Porque é de vocês, conquista. Porque quando eles chegaram lá, Deus disse que haviam já pessoas, já haviam moradores ali. Mas aquela terra não pertencia a eles, pertencia ao povo de Deus. Mas eles que tinham que conquistar aquela terra. Então nós temos que conquistar, prosseguir para conquistar aquilo que já nos está reservado. Aí a Bíblia diz que Paulo continua dizendo assim: olha, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
que Paulo estava falando? Nós temos que entender que nessa trajetória, nessa caminhada, nessa corrida, para alcançar a promessa, para alcançar, aquilo que vem da parte de Deus, nós temos que entender uma coisa, que nós fomos escolhidos por Ele, que nós fomos escolhidos, que você, que eu, que nós somos escolhidos do Senhor. Você pode dizer isso com você mesmo? Eu sou um escolhido do Senhor. Então você é escolhido, meu irmão. O próprio Jesus disse: olha, não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, foi eu que vos escolhi. A Bíblia nos mostra que Deus nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe. Nós fomos escolhidos por Deus. Deus viu em mim e você algo que chamou a atenção dele. Ainda mesmo sem estar nessa terra, Deus viu em mim e você algo que agradaria o coração dele. Como também Deus viu dentro do ventre de Rebeca algo no coração de Esaú que desagradaria ele, e viu no coração de Jacó algo que agradaria a ele. Então Deus é todo poderoso, meu irmão. Deus vê o que o homem não vê, Deus ouve o que o homem não ouve, e Deus faz o que o homem não faz. Aleluia. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz então que Paulo estava dizendo: olha, eu fui conquistado, eu fui alcançado por esse Senhor, e é por isso que eu entendo que eu preciso, que eu tenho que continuar prosseguindo para conquistar. Mas eu entendo que eu sou escolhido. Uma pessoa que ela não entende que ela é escolhida de Deus, as barreiras vêm e ela desiste. Porque quando Paulo começou a narrar essa história, como aqui, como também lá na carta aos Coríntios, eles estavam falando dessa corrida, e nós vemos aí nos esportes, principalmente nas Olimpíadas, tem ali uma espécie de uma corrida ali, e tem corridas com obstáculos, corridas que tem barreiras, que aqueles corredores têm que correr e têm que ultrapassar aquelas barreiras. E na nossa vida é assim, na nossa caminhada. Muitas vezes vão aparecer barreiras, vão aparecer obstáculos com o intuito de tentar nos parar, de tentar nos fazer desistir. Mas em nome de Jesus Cristo, aquele que nos chamou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas entenda, nós fomos escolhidos. E se nós somos escolhidos, nenhuma barreira vai nos parar, nenhum obstáculo vai nos parar, porque aquele que nos chamou já nos espera lá no final com a coroa da vitória para entregar na nossa mão. Amém, Jesus. Aleluia. Aí Paulo diz assim: olha, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, Paulo está dizendo: para alcançar é preciso renunciar o passado, não olhar para trás, não olhar para trás, porque se nós olharmos para trás, ou seja, se nós carregarmos conosco o nosso passado, isso pode nos impedir. Por que hoje muitas pessoas, não vou dizer todas, mas muitas pessoas têm medo de entrar num relacionamento? Porque está olhando lá para trás. Porque lá atrás conheceu uma pessoa que mentiu, que traiu,
que espancava, que aprontava, aí carrega que eu não vou entrar em outra furada. E o diabo conseguiu colocar na mente da pessoa, é tudo do mesmo jeito. Está olhando para o passado, olhando para trás. Então tem pessoas que estão presas ao passado. Estão presas também, não apenas às decepções, à derrota, mas também a coisas boas do passado. Estão presas. Como por exemplo, a pessoa diz, olha, naquela época a igreja era assim, era assado, era colar, ou seja, está presa no passado, meu irmão. Aquilo que passou, passou. Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Deus tem uma nova unção. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Então Paulo disse, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Então tem que deixar o passado para trás. Tem coisas que nós não devemos nem olhar para trás. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. A ordem de Deus foi essa: olha, saiam da cidade, não peguem nada e nem olhem para trás. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o fogo começou a cair naquela cidade, Ló e sua família correndo. A Bíblia diz que num determinado trajeto, a sua mulher olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Ficou parada, ou seja, olhar para o passado, olhar para algumas coisas do passado, nos mantém presos no presente. Nos mantém presos no presente. Então tem coisas que nós temos que, deixar para lá. Como diz Jesus, o próprio Jesus olha, do seu passado eu não me lembro. Deus não está preocupado com o que aconteceu no seu passado. Ele quer saber a sua atitude hoje. Foca hoje. Foca no hoje. A Bíblia diz claramente então que Paulo diz, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Paulo estava dizendo, olha, se você ficar focado lá, você vai perder aquilo que te espera. Se você ficar focado nas decepções do passado, nas frustrações do passado, nas amarguras do passado, você vai deixar de receber aquilo que já te espera na frente. Ele disse, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Diz que Pedro estava no barco com os seus amigos, com seus companheiros de ministério. A Bíblia diz então que o vento era contrário. De repente a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. Todos ficaram apavorados, achando que era um fantasma. A Bíblia diz que Pedro, então Jesus olha e diz, olha, não temas, não tenham medo, sou eu. Aí a Bíblia diz que Pedro olha e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Lá vai Pedro, olhando para Jesus, lá vai Pedro, com os olhos em Jesus, lá vai Pedro. A Bíblia diz que por um momento então Pedro começa a olhar para um lado, para o outro e para trás. Começou a focar na fúria do vento, na força das ondas, e a Bíblia diz então que ele começou a afundar. Ele parou ali, começou a olhar para um lado, para o outro, e começou a afundar. Começou a olhar ao seu redor, a fúria do vento vai olhando automaticamente para trás e começou a afundar. Então, sério risco de olhar para trás
de tirar os olhos de Jesus, além de nos fazer a nossa vida ficar parada, travada, ela vai afundando. Mas a Bíblia diz que Pedro então clamou: Jesus, me socorre. Me socorre. A Bíblia diz que Jesus prontamente estende as mãos e levanta Pedro. Os dois continuam andando e entram dentro do barco. Ou seja, Jesus tirou Pedro, continuou caminhando para frente até em direção ao barco, e ambos entraram no barco. E Jesus falou para Pedro: Pedro, por que você duvidou? A dúvida muitas vezes nos faz olhar para trás. Como assim, pastor? Quando eu era lá no mundo, eu não passava tanta prova. Quando eu estava lá no mundo, não tinha essa perseguição toda. Olhando para trás, a gente esquece daquilo que já nos está preparado. Paulo falou: esqueça-me das coisas para trás. Eu não vou ficar focado naquilo que aconteceu lá atrás. Quando ele se esquecer, ele estava dizendo não focar. Não ficar focado naquilo que aconteceu lá atrás. Ele disse: eu vou prosseguir. Tem algo maior me esperando. Ainda que ele teve vitórias lá atrás, tem algo maior esperando. Ainda que coisas boas aconteceram lá atrás, tem coisa maior de Deus para acontecer na minha e na sua vida. Aleluia, Deus, eu recebo, Pai. Aí a Bíblia diz então que Paulo continua dizendo: eu esqueço-me das coisas que para trás. Eu esqueço, porque tem algo maior me esperando. A promessa de Deus para aquele povo foi essa: eu vou tirar vocês da terra da escravidão, da terra do sofrimento, da terra da humilhação, da terra do fracasso, e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Aleluia. A Bíblia diz que eles saíram de lá. Deus cumpriu a promessa. E quando eles estavam caminhando em direção ao cumprimento da promessa, chegaram ao lugar e começaram a olhar para trás e dizer: olha, é melhor ter ficado lá no Egito do que morrer aqui no deserto. Mas Deus não prometeu o deserto, Deus prometeu uma terra prometida. É aquilo que eu falei: apareceu um obstáculo chamado Egito. Apareceu uma barreira chamada Egito. E diante dela eles começaram a olhar para trás. Era melhor ter morrido lá, diante das panelas lá no Egito de carne, de pepino, cebola e por aí vai, enquanto tinha algo grandioso esperando eles. E a Bíblia diz claramente: daquela multidão que saiu, todos acima de 20 anos morreram, porque olharam para trás. Mas a outra geração que se levantou, abaixo de 20, e 2 homens que já eram de idade, mas não olharam para trás, que foi Josué e Caleb, entraram na promessa de Deus, entraram na terra prometida. Mas por quê? Não olharam para trás. Não olharam. Em uma das oportunidades, o próprio Caleb, Senhor, olhou para aquele povo e disse: eia, não nos desanimemos, vamos subir, vamos conquistar essa terra. Porque ele entendeu que aquele que fez a promessa, ainda que viesse obstáculo, o passado não fazia mais parte para eles, o futuro é que os esperava, porque o presente era um presente de fé. Qual tem sido o seu presente? Qual tem sido o seu hoje? Mediante os obstáculos, mediante as dificuldades, qual tem sido? Aí a Bíblia diz que Paulo então continua: mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Paulo estava dizendo: eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou continuar a caminhada, independente
independente das barreiras, independente da situação, eu vou continuar avançando. E avançar quer dizer crescer, meu irmão. Porque nós temos que nos preparar. Porque hoje pode parecer um obstáculo. Você passa por ele. Mas amanhã vai se levantar outro. Então você tem que se preparar. Se preparar para os obstáculos da vida. Para as adversidades da vida. Às vezes a pessoa está tão, atarefada, e acaba se esquecendo de que amanhã existe um amanhã. Tem que se preparar hoje. Se nós queremos tomar posse de algo amanhã, nós temos que nos preparar hoje. Temos que crescer na fé. Paulo disse: para que eu alcance, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso melhorar. Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós atingimos maturidade, maioridade espiritual. Nós fazemos uma analogia. Brinquedo é para criança. Brinquedo é para criança. A criança, ela brinca com o carrinho quando ela é pequena. A menina, a boneca, ela é pequena. Mas ela não vai ser sempre uma criança. E ele não vai ser sempre uma criança. Vai chegar um dia que ele vai querer dirigir um carro de verdade. Vai chegar um dia que ela vai querer segurar uma criança de verdade. Mas para tudo isso há um preparo. Eles vão crescer. Já pensou? Uma menina de 20 segurando uma boneca, dando uma madeira para a boneca. Um menino de 20 anos está lá com o carrinho. Foi isso que Paulo falou. Eu era menino. Eu mexia com as coisas de menino. Mas eu deixei as coisas de menino, porque ele entendeu. Eu cresci. Agora eu tenho que buscar coisas grandes. Coisas que se adequam à minha realidade. Não posso ficar mais preso. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer. Eu tenho que preparar a minha mente. A minha mente tem que estar voltada para as coisas de Cristo. A mente de Cristo, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a nossa mente não será presa ao passado. Aí Paulo continua dizendo: mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: nós temos que crer e tomar posse, porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Deus não despede ninguém de mão vazia. É aquilo que eu disse. A não ser que você não creia, a não ser que você não acredite na promessa que está sobre a sua vida. A não ser que você não creia no que Deus irá fazer na sua vida. Porque quando Jesus operava um milagre, quando os discípulos, muitas vezes, eles fraquejavam ali, Jesus ensinando para eles, Jesus fazia uma pergunta: onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé. Então Jesus estava sempre mostrando para ele: cadê a fé de vocês? Paulo disse: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha certeza absoluta que a caminhada dele não era em vão. Essa é a certeza que nós temos que ter, que a nossa caminhada com Cristo não é em vão.
E para isso, para alcançarmos isso, eu termino com uma breve história. A Bíblia diz que há uma coroa de vitória nos esperando. Provérbios 4:9 diz assim, olha, e uma coroa de glória te entregará. Uma coroa nos será entregue. E Paulo, nessa analogia, eu quero trazer uma acerca da corrida dos animais. Houve uma corrida dos animais. E ali estavam todo tipo de animal, todo. Foi dada a largada. E haviam 3 obstáculos. Quantos? 3 obstáculos. Uma cerca, né? Um muro e um morro, né? Uma montanha e um buraco. Foi dada a largada. Estavam todos os animais ali, leão, leopardo e também a tartaruga. Foi dada a largada. Os animais então começaram a correr. De repente chegou no primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo era uma cerca. Aí tinha uma cerca ali. Alguns tentaram passar e não ficaram enganchados na cerca. Outros, por sua vez, falaram, não dá para ir porque é muito grande. Outros pularam. Outros sobressaíram e continuaram. E lá atrás lá vem a tartaruga. Quem chegasse primeiro alcançava a vitória. A tartaruga, por sua vez, vai. Então chegando naquela cerca e vai se esguichando com o seu casco, vai indo com o seu jeito, né? Como ela é esperta, entrava ali para dentro para não arranhar a cabeça, aquela coisa toda, e passou o primeiro obstáculo. Mas alguns que eram mais velozes, tinham um porte maior, ficaram para trás. Alguns ficaram presos na cerca. E continuou aquela corrida. De repente, então, eles se deparam com o segundo obstáculo, que era um buraco. Ou seja, era uma montanha. Uma montanha muito grande. E alguns que ficaram para trás começaram a dizer, olha, a tartaruga não vai conseguir. Pode ser que o leão consiga, pode ser que o leopardo consiga, pode ser que os outros animais com mais força consigam. E lá vai a tartaruga. De repente, quando chegou naquele obstáculo, alguns começaram a subir, começaram a despencar. Tentaram de novo, caíram. E lá vai a tartaruga. E começou a subir, e alguém gritando, os outros animais gritando, ela não vai conseguir. E lá vai a tartaruga subir naquele morro. E vai subindo. E os demais então começaram, ela não vai conseguir. Aí alguns conseguiram, conseguiram. A tartaruga então sobe e depois começa a descer e ultrapassa o segundo obstáculo. De repente então se deparam com o último obstáculo, que era um buraco. Aqueles que passaram na frente, que passaram pela cerca, que passaram pelo morro, quando se deparam agora com tanta pressa, que na hora de frear, passar direto, cai lá embaixo. Outros desceram, caíram e não conseguiram. E alguém dizendo, agora ninguém vai conseguir, a tartaruga não vai conseguir. De repente, então dizendo, você não vai conseguir, a tartaruga então vai. E vai indo. Quando chega na beira do buraco, ela começa assim, ela vai. E desceu. Um pouco a tartaruga subindo um pouco. Ela não vai conseguir. De repente a tartaruga ultrapassa o último obstáculo e chega em primeiro lugar. Chega em primeiro lugar daquela corrida de todos os animais que ela estava. E como é de praxe, alguém vai se perguntar, mas como assim? Pela velocidade, pelo porte. A tartaruga nunca ia conseguir. Aí alguém pergunta, mas como ela conseguiu? É porque a tartaruga era surda. Ela era muda. Não entendi nada, pastor.
Tem muitas vitórias que Deus quer nos entregar, que a gente não recebe, porque a gente fala demais. Tem gente que nem recebeu e já está contando testemunho. Irmão, Deus não é Deus de meio testemunho, Ele é Deus de testemunho completo. Conta quando já estiver na sua mão. Se tem um projeto, um sonho, conta quando você tiver com aquilo na mão. Tem pessoas que passaram, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nem todo mundo que ouve o que sai da sua boca sonha junto com você. Tem a mesma fé que você. A tartaruga era surda. Então tem hora que a gente tem que se fazer de surdo para certas coisas que a gente ouve por aí. Porque muitas vezes a gente está ouvindo, dando ouvido para aquilo que não vem nem de Deus. Muitas vezes a gente está dando ouvido para aquilo que vem muitas vezes para matar o nosso sonho, para impedir nós de chegarmos diante da promessa de Deus. Então a tartaruga só chegou porque ela era muda e ela era surda.